Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, pessoal que está assistindo online. Então, hoje nós damos continuidade na pneumatologia. E como pneuma vem da parte do espírito, nós vamos dar somos uma palhazinha num tema que é um tema muito importante, que é um tema que não é muito conhecido também. Eu confesso que fui estudar sobre esse tema, já tinha ouvido falar dele antes, mas eu só fui estudar para preparar a aula, porque antes eu não conhecia também. Até, na verdade, eu li um livro antes de poder preparar esse estudo para poder ter uma noção maior do que eu estava falando. Então, esse estudo se baseia muito em A.W. Tozer, que foi um grande pregador que fez esse estudo, né? E esse estudo ele se baseia então na Bíblia de como nós vamos provar os Espíritos. Então, como inicial, eu quero precisar abrir de vocês, aqui é escrito também, se alguém não quiser abrir, 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Lá nas epístolas. Quem achou disso? Amém? Vamos ler. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu achei muito interessante usar esse versículo como base inicial pela frase que diz: examinem os espíritos. Examine. A Bíblia manda nós examinarmos. Ela manda nós observarmos e ver se realmente isso é uma coisa de Deus ou não. Então, isso já estava, pode ver que foi lá no início da igreja, escrito ali por João, que já era uma coisa que estava muito, porque muitos falsos profetas, não era um ou outro, era uma galera, bastante estavam saindo pelo mundo. Então era para nós não crermos em qualquer coisa que nós víssemos, não era porque parecia espiritual que nós devíamos acreditar, mas a gente vinha examinar, porque não era todo o espírito que procedia de Deus, e se não procede de Deus, ele procede de Satanás. Bem, passa a primeira slide. Então, volta. Pode fazer mais. Não, pode passar, certo, mais um. Então, a história ela vai comprovar uma coisa bem interessante, que muitos dos hereges que surgiram na história, eles no começo foram cristãos devotos. Eram pessoas que elas tinham o objetivo de fazer o que era certo. E há muitos homens que, se você for olhar até no Brasil, que você pega a história deles, você vê que no início eles eram pessoas de Deus, eram pessoas que realmente eram sinceras, que eram piedosas. Mas normalmente, com o tempo, elas são corrompidas ou pela popularidade, pelo poder social, que é a fama, né? Ou pelo dinheiro. É o que normalmente corrompe as pessoas. E elas vão se corrompendo e elas acabam saindo em engano. E para a gente que é cristão, às vezes se torna cada vez mais difícil nós continuarmos. Então, como que a gente vai saber se nós estamos realmente seguindo a vontade de Deus? Como é que nós estamos sabendo se nós estamos seguindo? Porque o que é muito comum de acontecer é que quando o cristão ele é mais fervoroso, é mais fácil de ele cair nesses enganos. Porque aquele cristão que ele é mais meio termo, que ele é mais morno, como a Bíblia fala, ele não se importa. Então ele vai ficar meio, ele não vai ter uma ação. Então às vezes a pessoa, numa ideia de poder buscar Deus, buscar um conhecimento de Deus, ela pode cair num conhecimento herege. Tá bom? Pode passar a próxima. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. E outra pessoa abre 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. E outra em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. 1 Tessalonicenses do que, João? Capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 5, 21. 1 Timóteo capítulo 4, 2, versículo 2. E Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Posso ler 1 Tessalonicenses? Começa com 1 Timóteo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Isso aí. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, se eu pegar Timóteo, ele vai falar assim, que ele vai começar, eu tinha tentado no versículo anterior, mas ele vai começar falando que as pessoas elas não suportariam a sã doutrina e ajuntariam mestres para si segundo seus próprios deleites. E o que a Bíblia está falando aqui em Timóteo por Cardoseu? Que eles têm a consciência cauterizada. Alguém sabe o que quer dizer cauterizada? Destruído? Quase. Cauterização. Fechado? Eu sei o que é, mas não sei se vou falar a palavra. Porque cauterização é para reparar dano, geralmente. Também. Mas a cauterização em si é o que era usado muito pelos soldados, ou melhor, era muito usado, ainda é usado também hoje em questão de sobrevivência, mas quando a pessoa ela se... Oi? Queimar o curativo? Nesse sentido, isso mesmo.
Queimar o curativo. Então a pessoa, quando ela se queimava, quando ela se cortava, ela sofria um ferimento, alguma coisa, e ela tinha um ferimento aberto, eles esquentavam um ferro e cauterizavam. Eles botavam aquele ferro quente na ferida, e aquilo doeria muito, mas ele cicatrizaria a pele ali, e ela duraria ficando seca, né? Então não vazaria sangue. E o que quer dizer a consciência cauterizada, então? Nesse sentido, que a consciência deles é travada. Eles não têm mais uma consciência de assim, não, o que eu estou fazendo é errado, o que eu estou fazendo está prejudicando. Eles não se preocupam dizendo assim, eu posso ir para o inferno. Porque essa é a maior questão que às vezes, como é que uma pessoa pode ter conhecido Deus, né, e fazer algumas coisas que nós vemos por aí, né? Que é muito comum para nós, aqui no Brasil muito, aqui o Brasil é um celeiro muito grande disso. Então, porque a Bíblia vai falar que eles têm a consciência cauterizada. Eles chegaram a um nível tão baixo espiritual, que eles se afastaram tanto de Deus, que a consciência deles se cauterizou. Então eles podem roubar a igreja, eles podem mentir as pessoas, eles podem manipular, eles podem fazer um monte de coisa que eles não se sentem mal, porque a consciência deles se cauterizou. Que dentro da psicologia vai ser a mesma coisa que é chamada na psicose, né? Que a pessoa, ela pode cometer crimes, ela pode fazer coisas erradas e ela não se sente mal, ela não se importa com o outro, ela não tem empatia. É uma pessoa sem empatia, ela não se coloca no lugar da outra pessoa. Entendeu? Não se importa se eu vou fazer a pessoa sofrer, se eu vou elogiar ela, se eu vou deixar a pessoa sonhando com coisas que não vão acontecer. Eu não tenho essa consciência de certo e errado. Isso é consciência cauterizada. Então, como eu estava falando, é muito comum de cristãos fervorosos serem mais pegos por esse tipo de pessoas. Entende? Porque são pessoas que cristão fervoroso também tem mais fé, ele acredita mais fácil. Só que nós temos que ter muito cuidado para a nossa fé ela ser uma coisa crítica, sabe? Não crítica na forma de eu ficar julgando, mas que eu possa analisar e entender uma coisa que é verdadeira. E a partir do que eu visualizo, então, se essa coisa é uma coisa verdadeira ou não. Então é isso que nós vamos estudar hoje, que vão ser 7 passos para a gente poder comparar se aquela experiência espiritual, ou se aquela pessoa, ou aquela pessoa que está me influenciando, ou aquele ensinamento, ele é realmente uma coisa de Deus, ou é uma coisa do mundo ou de Satanás. Primeira Tessalonicenses, Emerson. Examinai tudo e retende o bem. Bem nesse sentido. Então, examinar em tudo. A Bíblia manda nós sermos críticos nesse ponto. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas elas julgam, tipo, naquela frase que deve ter sido muito ouvido, não toque no ungido. Lembra? Só que entenda-se que não necessariamente porque a pessoa está num púlpito que ela é ungida. Não necessariamente porque ela prega e fala o nome de Deus que ela é ungida. Nós vamos pegar um conceito mais à frente que vai explicar bem certinho como as pessoas elas têm a capacidade de usar o nome de Cristo para ganho próprio, assim como políticos usam. Entende? Mateus capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. E é nesse sentido, como Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, que eles normalmente têm uma aparência, vestidos de ovelha, né? Então eles têm uma aparência, um marketing, uma forma de demonstrar, uma forma de aparentar serem espirituais, mas que dentro delas vai ser diferente. Lembra que na última aula nós estudamos os frutos? Quem assistiu a última aula lá? Que vai se referenciar tudo com isso. O final ali vai falar assim sobre os frutos, com os frutos, pelos frutos os conhecereis. Tá? Então, a Bíblia demonstra que fica muito, muito claro, muito, muito objetivo e é fácil de nós identificarmos essas pessoas. Elas não são assim tão ocultas. Então, pelos frutos nós os conhecemos, como estudamos na última aula, e também por alguns outros pontos, pela doutrina que a pessoa fala, e nós vamos ter essa comparação. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse ponto, isso é muito importante para botar em itálico, para ficar bem caracterizado, que nem tudo vai ser obra de Satanás. Vai ter coisa, a nossa mente ela é muito criativa, vai ter coisa realmente que vai ser da capacidade humana. Vai ter coisas que vai ser de pensamentos de homens, porque nós temos que diferenciar muito nesse ponto o que é heresia e o que é discordância teológica. Porque eu posso não concordar com uma tese teológica com o Everson, mas não necessariamente que seja uma heresia, porque às vezes são só pontos diferentes, quando isso não envolve salvação. Entende? Quando são pontos que não são importantes para a salvação, são só discordâncias. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa mente é muito criativa. Então tem que ter muito essa forma de separar, que pode ter coisas que vão ser, e vai ter muita coisa que vai ser Satanás, como Carlos e eu são obra de demônios, né? E vai ter coisas também que vão ser obras da mente humana, obras da nossa, às vezes até porque aprendeu assim, porque aprendeu o jeito de fazer aquele, porque tem uma influência cultural, vai ter toda aquela questão assim da influência social, tá? 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro capítulo 13, versículo 16.
falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a própria perdição. Amém. Então, ali Pedro vai falar sobre isso, ele vai no começo falando sobre Paulo, tá? Paulo escreveu uma situação diferente, ele trouxe um conhecimento novo, espiritual, que era a questão ali dos gentios, mas o que acontece é que muita gente pegava esse conhecimento e distorcia para a própria perdição. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, a Bíblia vai ser usada para poder defender essas teses, para poder defender essas bases espirituais. Normalmente são versículos isolados, são pontos, assim, a chave, ou uma nova interpretação. Já muito usado esse conceito, que o Espírito Santo me deu uma nova interpretação da Bíblia, a gente vai pegar um pouquinho mais para frente, e é algo assim que historicamente nunca foi visto. Então é algo assim totalmente novo, totalmente agora. Eu sou mais especial porque eu tenho uma unção nova e eu tenho um conhecimento privilegiado. É algo novo que na história inteira, nos 2000 anos do Evangelho, não surgiu antes, surgiu só agora. E há muito essa ideia, eles pegam a Bíblia e distorcem, porque na verdade se você pega a história da igreja, vê que muitas das heresias que surgem como novas hoje, elas já aconteceram lá no início da igreja, elas só se repetem. Como fala em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. E então, como Jesus Cristo fala que pelo fruto nós conhecemos a árvore, assim nós temos que analisar que qualquer doutrina ou qualquer experiência espiritual, qualquer coisa assim, o que fruto ela gera em nós, o que isso gera em nós. E essas relações é que nós vamos comparar, e a partir disso, então que nós vamos ter a noção de se algo é espiritual de Deus ou não. Tem algum comentário? Estou com uma cara dentro. Viu? Amém? Tranquilo? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu até agora? Tranquilo? Do que é roteirizado? Quase. Adri. Ela não sente culpa. Consciência é cauterizada, lembra? Show. Ela não se sente mal. Próximo. Então, a primeira atitude que nós temos que ter em comparação é a atitude em relação a Deus, Pai. É como uma pessoa, a partir desse novo ensinamento, como ela vai se relacionar com Deus, como ela vai ter a figura de Deus. Se vocês quiserem depois, eu posso mandar para vocês esse slide, tá? É só me pedirem que eu possa imprimir ou fazer algum, botar um jeito. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 e Romanos capítulo 11, versículo 36. Posso ler? 4 já? Sim. Pode ler. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amém. Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vocês viram que os dois versículos eles são bem complementares, né? Até o porquê dele a gente faz muita canção dele, né? E o ponto assim, de tudo isso é o que? Deus é a primazia de tudo. É dele para ele, toda a glória é dele, todo o louvor é dele, tudo é feito para ele. Então toda a experiência espiritual, tudo que existir, ele tem que trazer a ponto de glorificar ele. Tem que glorificar Deus. Sempre tudo. Eu acho muito interessante a ideia, que é uma ideia para mim que eu aprendi também há muito pouco tempo, que a Bíblia, ela não fala sobre você. A Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia ela aponta para Cristo. Quando ela fala sobre que Deus amou o mundo, ela não fala que Ele me amou, ela fala que Ele ama. Entende? Quando ela caracteriza os pontos da Bíblia, está sempre falando sobre Ele. Desde o início da criação, vai se falar sobre Ele, sobre a natureza dEle, sobre as coisas que Ele faz. É tudo pela glória de Deus. Então, por isso que eu creio com o humano, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Entende? Tudo vem pela glória de Deus. Então, qualquer experiência de início que ela não tenha esse contato direto com Deus, o que tire a glória de Deus, o que desvie a glória para alguma outra coisa, para algum sentimento, para alguma pessoa, essa experiência não é de Deus. Então, há muitos sentimentos agradáveis que eles são resultados de experiências. Quando você tem uma experiência, é muito comum essas experiências fazerem a pessoa se sentir bem. Uma experiência espiritual. E ela vai pensar que porque ela se sente bem, ela está tendo uma experiência espiritual.
Então é bom nós termos toda essa ideia de que há uma diferença entre eu me sentir bem do que realmente ser espiritual, porque não necessariamente porque eu me senti bem com uma experiência, eu quero a experiência espiritual. E eu trouxe aqui um ponto muito interessante, é que se você pegar as outras religiões, vamos pegar o espírita, né? O espírita, ele realmente, quando ele vai ter aquelas experiências dele lá, com os guias, com as coisas ali, ele vai estar tendo uma experiência espiritual. A questão que vai se enquadrar nesse ponto é, essa experiência espiritual, ela é com quem? Entende? Uma pessoa, uma freira, que ela fica lá ajoelhada na frente de uma estátua, ela está sentindo bem, ela está sentindo uma coisa emocional bem, ela se sente bem por estar ali. Mas a questão que vai envolver, essa experiência espiritual, ela é espiritual com Deus, com o Espírito Santo ou não? Os orixás da Umbanda, você pegar as religiões orientais, budismo, taoísmo, as coisas rituais que eles fazem, eles se sentem extremamente bem, correto? Então nós podemos concluir que não é porque uma experiência me fez eu me sentir bem, porque eu tive aquela experiência espiritual e ela me fez eu me sentir bem, e aquilo me emocionou e me deixou feliz, que aquilo necessariamente seja uma coisa de Deus. Concorda comigo? Alguma colocação sobre isso? Alguém já passou alguma experiência em alguma outra religião? O que você fez? Você não era budista? Não. Essa aí, careca. Não, mas uma vez eu passei uma bem interessante, vou contar para vocês, que foi parapsicologia. Alguém viu falar disso? E alguém já conheceu? Já viu falar parapsicologia? Não, psicose é uma regressão, né? Também. Tem muitas coisas, né? Mas parapsicologia, alguém já ouviu falar? Não? Bom, a parapsicologia é uma coisa muito interessante, mas em resumo, ela tenta investigar fenômenos paranormais. Uma pessoa muito conhecida da parapsicologia, que você já deve ter ouvido falar, era o famoso Padre Quevedo. Lembra? Isso não existe. Lembra? Padre Quevedo? Que enfrentava o anticristo lá. O Padre Quevedo era um parapsicólogo. Ele era um padre também. Porque a Igreja Católica tem essa liberdade de junção de coisas, tá? Tirando a parte do Padre Quevedo, para mim, eu discordo de algumas coisas dele, mas foi um grande homem na parte de poder desmascarar charlatões. O cara era muito bom nisso. Desmascarou em rede nacional, por exemplo, Henrique Cristo. E muitos outros. Que tinha aquela Mandiná, que foi Nopes também desmascarou. Então, um cara muito inteligente. A Mandiná foi ele, né? Foi, muito inteligente. E ele desmascarava todas essas coisas assim, considerando. Mas o objetivo dele era realmente provar que existiam coisas espirituais. Mas ele desmascarava tudo que não era espiritual. E era um cara genial. Mas com diferença em algumas questões teológicas. Mas assim, a parapsicologia, por exemplo, tinha uma experiência uma vez. Tem um senhor que treinou comigo, ele fazia Kung Fu junto comigo e ele era juiz. Ainda é juiz. Uma pessoa extremamente inteligente. E ele foi numa palestra dele de parapsicologia e ele fez com nós uma espécie de relaxamento, né? Uma técnica guiada com nós, e vendo como fosse um auditório assim. Sentado, ele mandou nós fechar os olhos e mandou fazer algumas coisas, controlar a mente, imaginar algumas coisas. E ele chegou a um ponto muito interessante daquilo que aconteceu, que ele dizia assim, agora vai abrir uma tela para você e você vai chegar num lugar. E quando ele falou aquilo, parecia que eu estava naquele lugar. Porque tu chegava lá na tua mente, eu sentia cheiro, eu sentia, era uma cachoeira, eu sentia a brisa da água, eu sentia o cheiro das folhas, eu sentia o vento, eu ouvia, como se eu estivesse lá. E é uma coisa assim que realmente você vai pegar muito demais na questão de poder da alma, só que é uma experiência. A questão é, isso aqui, o que foi? Foi espiritual? Foi minha mente? Eu não sei. Pode falar, Lucas. Pode falar mais alto. São pontos assim. Só que aquela vez que eu passei, parece que era diferente da imaginação, porque se tornava vívido. Era como se eu estivesse aqui. Era bem interessante. A meditação eu acho uma coisa muito interessante, eu até apoio. Só que a meditação ela vai te levar à imaginação, né? Que é um pouco diferente. Que daí vai se encontrar mais com alucinações. Mas o ponto é, nós temos que analisar. E agora vamos analisar então a partir da primeira ideia. Essa experiência, ela traz
a minha relação para com Deus, ela aumenta, eu tenho mais temor, eu reconheço mais Ele como Deus, eu o amo mais, eu o admiro mais, eu o conheço mais. Então esse é o primeiro ponto. Então não dá para a gente desprezar a imaginação, não dá para a gente desprezar também as experiências das religiões. A questão é nós olharmos de uma ótica para ver como isso, se realmente isso é espiritual, de uma forma do Espírito Santo, ou pode ser obra de algum outro ser. Próxima página. Então, a grande influência vai ser aqui, como isso vai mexer no meu relacionamento com Deus. Como se envolve na minha visão sobre Deus. Se essa visão, então, como já disse, ela me faz amar mais a Deus, me faz eu buscar mais a Deus e ter mais temor, então ela é uma visão, possivelmente, a gente vai analisar os pontos ainda espiritual. Mas se de primeiro ponto, essa é a base inicial, se ela me afasta de Deus, se ela me coloca em olhar em outra coisa que não seja Deus, isso já de fato já vai considerar como se fosse algo que não é espiritual, não é algo de Deus. Pode passar para o próximo? Atitude em relação a Cristo. Como essa atitude ela influencia na forma com que eu lido com Cristo como meu Salvador. Atos capítulo 2, versículo 36, João capítulo 4, versículo 6, Atos capítulo 4, versículo 12, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Porque tem até um livro que nós cantamos assim. Como? Calma. Vou esperar o pessoal achar que é mais fácil. Pode ler. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Próximo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Próximo. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? Você viu que os 3 versículos iniciais, o quarto também vai se relacionar a isso, mas eles se relacionam o quê? Ao senhorio de Cristo, e que Cristo é a nossa salvação, que a partir dele nós somos salvos. Não existe mais nada. A base também para nós, quando a gente for estudar um pouquinho mais de heresiologia, das heresias, das seitas, vai sempre muito olhar para Cristo. Cristo é sempre vazia. Não existe nada na salvação a partir de Cristo. Não é Cristo e Maria, não é Cristo e Allan Kardec, não é Cristo e qualquer outra coisa que seja. Não é Cristo e o guarda do sábado, não vai ser Cristo e a torre de vigia do Senhor Jeová, não vai ser Cristo e o livro de Mormon, não vai ter nada. É só Cristo. É só Cristo que nos salva. Não existe um meio termo, não existe mais alguém, não existe um santo, não existe um anjo, não existe nada. Então, nós temos que sempre essa ideia. Então, se essa experiência, ela notou-me que eu sou dependente de Cristo, que Cristo me salva, amém. Você botar algum elemento a mais, que não seja Cristo, que botar alguma pessoa a mais, algum conhecimento a mais, qualquer coisa nova a mais, aí já podemos notar que não é algo espiritual. Cristo, então, ele é o centro de toda a doutrina, tá? E a base da Bíblia, então, ela vai sempre apontar para Cristo. Pega Colossenses para mim, então, por favor. E alguém já abre João 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Colossenses o quê? Capítulo 1, versículo 15 a 18. Qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Ele... É até 18? Pode ser, eu estou dando amém. Não? Alguém conseguiu achar João primeiro? João 1, Evangelho de João. Vocês viram que os 2 versículos se conciliam muito, né? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E também vai falar que nele foram criadas todas as coisas. Então, desde o início da criação, tudo foi feito em Cristo. Sabe o que quer dizer o verbo? Palavra. Isso aí, palavra. Ele é a palavra da criação. Haja luz. Cristo estava ali.
Então tudo está se conciliando em Cristo. Tudo que puder vir além de Cristo, que não seja Cristo suficiente, ele não serve. Não serve. É por isso que nós temos essa discordância tão grande com a Igreja Católica. A Igreja Católica considera os santos. E nós não temos santos. O único é Cristo. Foram grandes homens e mulheres? Foram, mas não tem como eles poderem pedir para nós por Deus, entende? Não tem como Maria interceder. Não existe essa conceituação. É só Cristo. Amém? Então tudo que for que passe dele, não importa o quão satisfatório seja e o quão às vezes até lógico possa parecer, não existe. Entende? Porque, por exemplo, vamos pegar a premissa católica, que é o ponto que eles usam muito. Mas se o Filho de Deus, se Deus ele pode salvar, imagina a mãe de Deus. Lembra que eles usam esse conceito? Então, não importa se tem um pouco de lógica, não é assim que funciona. É só Cristo. Não existe Maria. Maria foi só uma mulher. Foi uma grande mulher, mas só uma mulher. Amém? Próximo. Então, é bem interessante esse ponto, que o cristianismo sem Cristo parece contraditório. Eu até converso com conversa nossa sobre isso. Porque nós temos muita coisa em cristianismo sem Cristo. Muita pregação sem Cristo. Pode pensar, existem umas pregações. É muito usado em alguns conceitos, pregações de heróis do Velho Testamento, e considerou-se muito isso de grandes homens e que Deus fez para abençoar esses homens, mas Cristo é muito deixado de lado em muitos lugares. É deixar de lado a obra de Cristo. E o Evangelho se centraliza só em Cristo. Tudo tem que se centralizar em Cristo. A nossa pregação, ela tem que sempre ter um foco em Cristo. Isso é muito bom a gente ter uma noção. Eu confesso que eu demorei muito para começar a entender isso. Então, o ponto, uma vez eu vou subir para vocês, eu contei para o Everson um atrás, que chegou a um ponto tão grande que quando eu comecei a estudar e comecei a analisar, eu pensava, mas será que Cristo realmente é a salvação? Porque eu não entendia essa lógica, porque a gente cresce às vezes ouvindo muitas pregações e não para analisar. E essas pregações me levavam a longe de Cristo. Cristo realmente é muito distante, sabe? E agora o foco é só Cristo. E Cristo muitas vezes é usado, até você pode pegar, o nome de Jesus é muito usado. O nome de Jesus, as pessoas falam, como se fosse uma palavra mágica, chave. E não é assim que funciona. Não é o Tirimiruaro lá do Chapolin. Não é uma palavra mágica, não existe uma palavra cabalística. Cristo não é isso. Entende? E Cristo é muito usado. Assim como também é usado com falsos profetas, para poder ganhar dinheiro em cima, é usado por políticos, por exemplo. Cristo, assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles vão usar Lincoln, que foi o maior presidente dos Estados Unidos, como exemplo, e vão falar dele para poder as pessoas terem uma admiração maior. Cristo também é usado. Políticos muito usam Cristo. Você lembra na eleição de 2018, que quem que correu ali foi a Manuela e o Haddad lá. Eles vão, mesmo eles sempre pregando contra os valores cristãos, nos dias da eleição eles vão numa missa católica. E não se viu mais eles depois disso na missa católica. Por quê? Porque eles queriam usar o nome de Cristo para ganhar voto. Entende? Olha, se você precisar de política agora, você vai ver que há um movimento muito grande do PT em conseguir pastores para se apoiar. Até teve um pastor que saiu na mídia alguns dias atrás dizendo que foi o que ofereceram $500 mil para ele poder apoiar o PT. Não sei se vocês viram, mas passou bastante na mídia. E está acontecendo muito. O nome de Cristo, o Evangelho é usado para poder ganhar seguidor. Então eles vão tentar, e tem muitas pessoas que vão para esses lados. Entende? O Bolsonaro mesmo usou muito a Bíblia, muitos cristãos, para poder se eleger. O João 8,32, que é o tema da campanha dele, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Entende? Só que Cristo não é uma coisa que eu uso para poder ganhar. Não, ele tem que ser o Senhor da minha vida, quem me dá salvação. Então nós temos que ter muito cuidado nisso, porque muitas vezes ele é usado só como esse chavão, como essa palavra cabalística. Entende? Daí vem-se toda essa ideia de Jesus Cristo. Por exemplo, é muito citado hoje só a ideia de um Jesus Cristo humanista, que se enquadra nos valores, sabe? Que pensa que é um Jesus Cristo assim, hippie, que é um paz e amor. Não pega um Jesus Cristo que espancou o pessoal no templo, sabe? Que expulsou eles, que virou as mesas, sabe? Então, pegam-se as partes que consideram mais positivas e ignoram o resto. Nós temos que ter muito cuidado nessa ideia, porque senão tirar Cristo de quem Cristo é e colocar qualquer outra coisa que disturbe a imagem de Cristo, essa experiência deve ser negada porque não é espiritual. Pode passar? Então, existem muitas experiências psíquicas, emocionais, que elas emocionam e levam as pessoas a
crer que tiveram um encontro com Deus, um encontro único. Só que no decorrer do tempo, essas experiências elas vão esmaecendo, elas vão enfraquecendo, elas vão diminuindo. Então, ela vai ficar sempre dependendo daquela experiência. Vocês já não conheceram alguma pessoa que passou por isso na igreja? Que ela vivia de emoções, sabe? Que ela precisava que Deus falasse com ela, que levantasse um profeta, porque se ficasse um dia sem falar, desviava. Não conheceram alguém assim? Que precisava sempre que tivesse alguma coisa acontecendo, porque se não falar com ela, ela desvia. Então, ela teve uma experiência com Deus, só que foi uma experiência que ela esmaeceu, ela enfraqueceu. Não foi uma experiência que rendeu, sabe? Quando eu falava mesmo dos primeiros cristãos, eles tinham experiências assim mínimas e chegavam perto da morte. E alguns moriam, e não moriam de morte fácil, sabe? Morte de tortura, só que eles não desistiam, entende? Então, o ponto aí que nós temos que sempre ter isso assim, a experiência que eu tive, ela realmente me levou a perto de Cristo, ou depois de uns dias ela já enfraqueceu? Eu senti uma explosão ali emocional, um fogo no meu coração ali, só que depois de uma semana eu estou fraco de volta. Essa experiência realmente foi de Deus ou foi da tua emoção? Então nós temos que ter muito cuidado nessas experiências psíquicas, para eu não poder me iludir com uma experiência pensando que é de Deus, porque se for de Deus ela vai durar no meu coração. A chama que Cristo arde no meu coração, ela não pode se apagar. Lembra que eu ia falar ali que a vontade de Deus é que todos aqueles que Ele deu que não se percam? Então não se apaga. A questão é que muito se tem se confundido com explosões emocionais com conversões, e não é assim que funciona. Tudo bem? Agora, se essa experiência ela me torna Cristo indispensável para mim, ela não se enfraquece, ela não se esmaece, e eu continuo buscando de Cristo cada vez mais, logo, essa experiência ela é uma experiência espiritual. Próxima, alguma pergunta? Vocês estão muito quietos hoje, me conversem alguma coisa aí. Aquilo ali que tu falou hoje é uma das pessoas pegar e criar um Cristo como elas querem, né, no caso. Seria mais por isso. Tem uma série que eu tava assistindo que eles pegam uma lésbica, né, e ela vai debater contra o pai dela porque ele disse que ela vai pro inferno pela atitude dela, né, e ela pega o versículo da Bíblia e ela diz que Deus manda que ame do jeito que ela é, né. Eu sei que ela distorce um versículo da Bíblia e ele fala assim, não, mas lá eles esquecem da parte que lá em Sodoma e Gomorra foi destruída a cidade justamente por causa de alguns conceitos desse, né? Pois é. Tipo, elas criam aquela ideia de Deus aceita tudo porque Ele me ama e não a parte de que Deus é justo e não vai aceitar determinadas coisas. Se ignora a justiça de Deus, pega-se sempre na parte do amor. Pega um versículo, ele já cai no começo ali, que pega um versículo isolado e tira como que é. Sim, é isso que muito acontece. E há uma pregação midiática muito focada nisso. As séries, quando elas falam de Jesus, sempre falam numa ideia assim, sabe? Um Jesus que eles tentam humanizar Cristo, sabe? Eles tentam tirar um Cristo da Bíblia, mostrar um Cristo que realmente dos mandamentos bíblicos, e eu tento colocar um Cristo que se enquadra mais nos meus valores, na minha ideia moral, sabe? Naquilo que eu concorda acho que comigo. é certo. No que concorda comigo. Por isso que Cristo ele parece mais um hipster do que realmente Cristo. E na verdade é que Cristo ele chocaria a nossa mente em todos os pontos se ele chegasse de volta hoje. Principalmente nós como cristãos, ele bateria demais em nós também. Sabe? Ninguém está bom o suficiente ao ângulo dele. Ele vinha num nível totalmente diferente. Quer falar uma coisa, Lud? Eu? Então tá bom. Então vamos lá. O outro teste então, que vai caracterizar muito agora aqui é a nossa relação com as Escrituras. Tá? A Bíblia vai falar muito sobre isso, mas ela se defenderia sobre si só. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Concordam? E se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o Cristo vivificado, sabe? Cristo não está aqui hoje, mas as palavras de Cristo ainda estão. Então Cristo, ele se torna o foco. Agora, se essa nova experiência que eu tive espiritual, ela não me aproximou de Deus, se essa experiência ela me afastou das Escrituras, do conhecimento das Escrituras, ou da vontade de buscar Deus, é a primeira coisa que eu tenho que suspeitar. E agora nós temos que cuidar muito, porque há essa situação de um estímulo externo à Bíblia. Quando eu preciso de uma coisa a mais, um conhecimento novo, sabe? Que é muito comum, que é muito usado. Por exemplo, é muito usado pelos carismáticos. Os carismáticos, normalmente, eles fizeram um trabalho muito grande assim na Argentina, que eles chegavam numa igreja, eles pegavam uma igreja que era bíblica, uma pregação bíblica, eles chegavam lá e diziam, eles se uniam à igreja e falavam, aquele pastor prega bem a Bíblia, ele prega muito bem.
A pregação dele é bíblica. Uns dias depois ele falava assim, a pregação dele é bíblica, mas falta uma coisa, falta um fogo espiritual, alguma coisa, nós precisamos ir na casa orar. E eles acabaram com a maioria das igrejas na Argentina por causa disso. Porque eles começavam, daí tiravam as pessoas do culto e queriam mostrar uma êxtase espiritual fora das escrituras. Então eles levavam ao emocionalismo, a todas as questões que nós estudamos já, e acabaram muito com a igreja na Argentina a partir desse ponto. Então eles tiravam as pessoas da igreja dizendo assim, aquele pastor prega bem, mas ele não é espiritual, falta alguma coisa nele, falta um fogo nele. E assim muitas igrejas surgiram, mas muita coisa errada surgiu daí. E muita igreja se desfez. Pode falar. Pode falar um pouco mais alto para pegar melhor a gravação. Ele falou no começo ali. Tem pessoas que distorcem a palavra para ter ganhos para si mesmo. Ou para induzir pessoas. O marketing com a Bíblia. Eu sou cristão, Sim. tudo bem, só que eu aparento uma coisa, mas sou outra. Isso, é que você chegou um pouco atrasado, você não pegou o início, mas nós falamos do início no início. Porque hoje a aula é sobre como provar os espíritos, tá? Sim. E como nós analisamos então se uma experiência ou um ensinamento, alguma coisa espiritual, ele é de Deus ou não. Porque muita coisa ela pode ser obra de demônio, pode ser obra da mente da pessoa. Então, esse é o ponto. Se isso me aproxima de Deus ou não. Entende? Que é mais ou menos essa ideia. Ele vai viver toda a comercialização. Nós estudamos sobre isso um pouco também na questão dos frutos, da aula passada, e tem nesse mesmo sentido. Uma vez eu assisti um filme, né? Que o homem, era o fim do mundo, entendeu? E todo mundo destruiu todas as Bíblias. E só tinha um. E esse cara que queria ser o governante do planeta, né? Ele queria a Bíblia para convencer as pessoas do amor. Não, o livro dele? Hã? O livro dele? Isso. Uhum. Isso. Também, é claro. O filme traz muita ideia, mas tem muita coisa que pega esse propósito, sabe? Você tem que ter muito cuidado, porque muitos cristãos, às vezes, que isso é comum da nossa característica. Os cristãos, eles têm a tendência, lemos dos estudos do Espírito, a se tornarem pessoas bondosas, pessoas mais caridosas, mais amorosas. É natural do cristão. E por isso, muitas vezes, pode se iludir facilmente. Por exemplo, assim, é muito comum de se iludir com experiências pessoais. Eu tive uma experiência mística com Deus, uma história mirabolante, louca lá, e realmente eu penso que aquilo é uma coisa assim que é superior às outras. E se não tiver na Bíblia, não é superior. Alguns mais antigos vão lembrar de uma história, até eu cheguei a conhecer pessoalmente, o pai fomos lá uma vez, o famoso bruxo tio Chico. Lembra? Sim, eu lembro. O testemunho era... Meu Deus, não tem, aquilo é que nem minhoca, não tinha pé nem cabeça, era uma loucura. É uma mentira mais descarada que a outra, eu não sei como é que claro, a gente, como eu disse antes, por nossa bondade, as igrejas às vezes acreditam que a pessoa parece espiritual, mas foi desmascarado umas vezes aquele cara, tem os vídeos aí na internet, ele tem um monte de processo pelas pessoas que ele envolveu, né? Tinha coisa assim, nada a ver, umas histórias assim, muito sem noção. Teve um outro que apareceu também, que era o Guina, do Racionais MC, que vestia um roupona grandona, aparecia lá e contava umas histórias muito loucas, até o pessoal queria matar ele, porque era tudo mentira, e ele mentiu que era chefe do tráfico, um monte de coisa. Meu Deus. É que nem o tio Chico, que ele falou que fez macumba pro Chacrinha e a ex-mulher dele que matou ela aqui. Era muita coisa que realmente assim, que se você para hoje e você assiste, eu assisti esse dia de volta só por curiosidade, não dá para acreditar naquilo. E lógico, não tem sentido, é muito mentiroso, sabe? E pega umas coisas assim extremamente sem noção. Só que o cara ganhou muito dinheiro com isso. Que nem o bispo lá na verdade. Então, e o que acontece? Porque o problema assim, muitas vezes acontecia isso, e nas igrejas, que era o seguinte: eu olhava para uma pessoa que ela cresceu dentro da igreja, e aquela pessoa ela parecia sem graça. É um pregador, ele veio pregar, ele cresceu na igreja, ele estudou na igreja, ele viveu na igreja e parece que não tem conteúdo. Agora vem um cara que era um ex-traficante e matou um monte de pessoas, esse cara é um cara espiritual. Sabe? Só porque... Usava aquele versículo sem compreender, que falava: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça não é unção, graça é a misericórdia de Deus. Entende? E pegava aquilo de uma forma isolada e não se valorizava. Não que Deus não possa usar pessoas assim, só que se tornou um modismo dentro das igrejas, de valorizar mais aquele cara que fazia tudo que é errado do que aquela pessoa que se esforçou.
que cresceu, que buscou uma santidade desde o novo, que deixou um monte de coisa de lado, sabe? E daí vinham essas pessoas e elas comercializavam. E há muitas histórias, muitas pessoas assim foram desmascaradas, muitos mesmos. Tem aquele cara tem um vídeo na internet que ele fala que Deus vai fazer que Deus me deu aqui para fazer, e começa a falar em língua, daí porque eu vou fazer isso em língua, e só falava em língua, lembra? Aquele cara ficou muito famoso, muito famoso por causa disso, porque ele não profetizava nada, só falava em língua, né? E foi ver que ele foi preso por pedofilia, entende? Foi preso com 2 meninas menores de idade no carro. Então eram pessoas extremamente escandalosas, extremamente erradas, que aproveitavam de uma história pessoal ou uma história mentirosa para dizer que Deus fez um milagre nela. Eu lembro que aquela vez até o pai fez uma observação muito interessante, eu lembro até hoje, eu era criança, que o tio Chico contava, o pai vai poder falar melhor, contava todas as histórias do passado dele, mas não contava nada de que Cristo fez na vida dele. Pode comentar? Ele usou uma hora inteira para dizer que ele teve muitas mulheres, teve muito dinheiro, teve muito isso, muito aquilo. Aí aceitou Jesus e determinou. Sim. E daí ele usou todo esse tempo, aí se ele tivesse dito assim, eu tive muitas coisas, mas a presença de Deus, depois eu conheci Jesus, é superior a tudo. Mas ele deu a entender que Jesus superava tudo. Como disse, é difícil, Jesus acabou com a vida dele. Pois é, e é muito bom, e é bem interessante nós analisarmos. Porque, voltando, para quem não pegou o início, nós pegamos o que Cristo fala ali em Mateus 7, que surgirão muitos falsos profetas, muitos. Não é um ou outro, é uma galera, bastante. Por isso que a Bíblia fala, examinai-vos, julgai-vos, sabe? É muito interessante isso. Nós temos que analisar. Então nós temos que ter muito cuidado nessa parte da experiência, da vida da pessoa, em comparação com a Bíblia. Porque às vezes por dó, por uma conceituação assim, nós olhamos e pensamos que aquela pessoa realmente viveu aquilo. Mas realmente não. Realmente a pessoa não era ninguém. A vida não é tão emocionante como parece. Sabe? É que nem eu estava vendo hoje um vídeo, aí era um pastor famoso aqui, eu acho que até tu viu, ele estava lá com uma reação, que lá na Angola ele chegava lá, ele e a esposa dele, aí descia do cara, e as pessoas iniciando assim, e beijavam a mão vou falar, dele, o Valdomiro. e beijavam, fazia, Não, vou gritavam. Aí entra aquele que falou, o foco já não é mais Jesus, já não é mais Cristo, então vira aquela coisa sem sentido, sabe? Sim. Tirar o chapéu. E vem muito esses, eu acho muito interessante desses, vai pegar esses testemunhos mirabolantes, uma coisa que o Adilson vai achar interessante, que vai poder concordar comigo, que os caras dizem que matou um monte de pessoa no passado, mas nunca foi preso. Como assim? Cristo é juiz? Não, ele é corrupto agora. Entende? Não, eu lembro que uma vez nós somos... Eu matei, mas ninguém descobriu. E Eu hoje eu tô não sei se o pai vai lembrar, eu lembro numa vez nós somos de um gideões que teve em Itá e o cara contou que matou um monte de gente, um monte de coisa e tinha feito e era. Tá, mas não foi preso? Não pagou pelo Tá, que o fez. cara tá sai por aí contando pra todo mundo que matou um monte de gente e ninguém vai investigar, ninguém vai prender, não fica por aquilo. Entende qual que tá a lógica por trás? Isso foi mentira. Entende? E nesse ponto que vai se envolverem também esses caras. Eles ganham alguma coisa. Os falsos profetas sempre ganham alguma coisa. E ganham muito. É que na verdade fica famoso, tipo, ficou como um testemunho impactante. Aquele lá, Pois é. ele contou que matou e eu acredito, porque olha hoje o que ele é, mas nem sabe o que ele foi antes. Entende? Eu acho também que, às vezes, esses testemunhos aí que ficam lembrando o pecado, né? Sim. Parece que fica martelando o pecado, né? E exaltando muito aquilo, Isso né? aí, o que vem na mente da pessoa é o pecado. Né? Você vai ouvir o testemunho do cara fica meia hora falando do pecado. E exalta muito aquela vida que vivia, né? Eu tenho só uma... Quando na igrejinha lá veio um pregador pregar e o pastor sabe assim, e ele contou que ele era drogado, não sei o quê, e que Deus fez milagre. Quando o pastor pegou o microfone, o pastor disse, milagre para mim é quando Deus levanta um cara da cadeira, isso, aquilo, né? O pastor passou. Aí eu fui fazer tarde com esse abençoado, né? Meu Deus. Aí ele disse, dá um lugar da caminhão, lá naquela igreja, não prega. Depois ele veio pregar, você sabe da história, ele veio pregar várias vezes. Ele está louco, aquela vez eu fui lá, contei que eu era drogado, o pastor, só que daí depois ele disse uma coisa para mim, aí ele contou o testemunho, ele disse só que aquilo ali me fez ir para casa e pensar e mudou a minha vida, até ali eu vinha com a minha vida, né, digamos assim, um dia firme, um dia recaindo, né, na própria droga, né,
E aquele dia, depois que o pastor falou, ele foi para casa, raciocinou, pensou, analisou e viu que ele estava errado e mudou. Também o pastor deu no meio, né? Milagre pra mim. Pois é, mas vocês veem como isso se enquadrou numa época que se tornou um modismo na igreja? Que parecia que a pessoa que tinha um passado ferrado ela era mais espiritual, que ela era melhor. E não necessariamente. Sabe que daí você tirava. Tem um vídeo bem interessante daquele humorista, o Pastorzão, não sei se alguém conhece. É minha jogo. Que ele vai contar assim que vem lá dois pastores para poder fazer uma campanha na igreja dele, né? Daí um era um pastor assim, que cresceu na igreja, que sempre foi na escola dominical, que era filho de pastor, e que sempre que casou virgem, que se esforçou um monte, que chegou, sabe, naquele ápice da vida dele, assim, um cara que buscava de Deus. Já outro não. O outro era drogado, assaltou avião, roubou o desculpador, fez um monte de coisa assim, sabe? Foi de todas as religiões do mundo, foi pai de santo, messias, hindu, fez um monte de coisa, né? O cara contava umas histórias mirabolantes lá, e o cara, não, você é mais legal para você pregar. Entende? Que parece que a pessoa não tem emoção na vida dela porque ela simplesmente só buscou de Deus. Só que é que nem o pastor pregou uma vez, que ele falou que as pessoas se exaltam pelo que elas fizerem e esquecem, porque elas fizeram antes é uma coisa pra sentir vergonha e não pra se exaltar. Tá, eu tenho uma pergunta. Que morreu com todo mundo. Tá, esses testemunhos e tudo não faz a pessoa querer fazer mais pecado ainda? Porque diz assim, né, essas pessoas estão fazendo pecados aí. Tipo, conta que fez um montão de coisa e tudo, assim, a pessoa tá olhando, olha, se ele fez e foi perdoado, por que eu não vou fazer então, já que eu vou ser perdoado também? Né? De fato, é um pensamento propicial. É um pensamento propicial, e quem sabe muitas pessoas foram influenciadas por isso. Ele pensa que ele fez isso e isso. Porque eu já vi essa frase. Ele não foi eu já vi preso. pessoas falaram assim, eu posso simplesmente pecar à vontade porque eu vou vai ser salvo pela graça. Entende? João, eu fico com o ditado do pastor seguinte, terra de cego para o erro. Não conhece a palavra, qualquer coisa vai servir, né? Como que vem pela frente, né? Quando vai ser. Eu, dando exemplo disso, eu tenho um colega no serviço que ele é crente, mas ele diz que mais de 20 anos crente, onde é pastor e tudo, e ele estava lá no intervalo lá, e daí os caras deixam as motos lá, e ele foi lá tirar o cabo da vela das motos. E ele disse, mas não é crente, né? Fazendo brincadeira. Ele disse, não, mas depois de noite eu olho e peço perdão para Deus. Ele faz um monte de coisa errada o dia inteiro, daí de noite. Não vou falar porque eu também já fiz essa de tirar o cabo da vela. Só que, mas o ponto que eu acho interessante da tua fala é esse final, de noite eu peço perdão. Isso que é muito complicado. É que nem hoje eu fui do grupo de serviço porque eu acordei atrasada, né? Aí eu indo na rua, daí o cara começou a falar umas coisas, mas eu nem tava prestando atenção, mexendo no celular, daí eu só falava, sim. Aí quando a gente tava chegando na esquina do serviço, ele falou assim, viu, eu preciso de um conselho. Eu falei, sim, pode falar, né? Ele disse assim, eu sou casada há 6 anos, mas eu tenho uma namorada faz 1 ano e meio. E eu não... Não, sério, eu tava mandando mensagem. Enquanto ele me contava, eu tava mandando mensagem contando pro Cardo, né? E daí ele falou assim, eu não sei o que eu faço, porque eu gosto bastante dela, mas minha esposa... Olha o que ele falou, minha esposa veio pra cá, nós não tinha nada. E depois que a gente veio pra Chupicó, a gente conseguiu casa, conseguiu apartamento, conseguiu carro, a moto agora a gente vendeu. Você tava na lotação? Não, eu fui de Uber, né? Aí ele contando, né? E daí eu peguei e fiquei quieto, né? Daí ele falou assim, o que eu faço? Daí eu falei, olha, pelo meu conceito, fica com a mulher, né? Falei, como é que eu vou te aconselhar? Fica com outra pessoa. No momento ele contou pra você gravar. Aí ele se quebrou dele, ele falou assim, né? Porque ela passou uma, eu falei assim, olha, eu sou evangélica, eu falei, e o conceito da Bíblia não é esse, tu tá fazendo errado, eu falei pra ele. Falei, tu tem que se acertar com a tua mulher e parar de fazer isso, né? Daí ele falou, não, mas eu sou evangélica também. Deus. Daí ele falou, eu só vou pra agradecer. Ele falou, mas eu sou evangélica. Daí eu falei, eu peguei e vi que não adiantava. Aí eu acho muito interessante essa ideia é muito. Mas é que daí quando tu vê que a pessoa já leva não adianta falar, porque a pessoa não vai dar ouvido. Essa é uma ideia muito interessante. Pessoas que elas se consideram evangélicas. Só porque foi na verdade, assim, não é necessariamente porque a pessoa vai na igreja que ela seja um cristão. Às vezes ela só está identificada com a igreja. As pessoas, elas vêm para a igreja... Mas daí que igreja que ele está indo para se identificar? Não, mas às vezes era uma igreja bíblica. Isso não é necessariamente um fato da igreja, é um fato também da pessoa.
Eu estava conversando amanhã esse dia na viagem, voltando lá com o pai, que as pessoas elas vão para a igreja por inúmeros motivos. Elas vão na igreja porque o casamento está ruim, porque eu estou com doença, porque eu estou com problema financeiro, e não necessariamente por Cristo, não necessariamente para ser salvo. Então elas vão por inúmeros motivos e elas permanecem também às vezes por inúmeros motivos. Às vezes ela permanece porque gostou da música, ou porque gostou das pessoas, ou porque ganha alguma assistência. As opções são inúmeras. Paul Washer fala um conceito muito profundo sobre a igreja que diz assim, que a grandeza de uma igreja não se mede pela quantidade de pessoas que tem dentro, mas sim pela obra do Espírito Santo na vida de cada um. Sabe? Uma igreja pode estar lotada, e é muito fácil de você lotar, principalmente com técnicas humanas, com técnicas de marketing, com técnicas de psicologia, as opções são inúmeras. Você pega isso, você lota uma igreja fácil, a questão é, são convertidos ou não? Entende? E também há uma responsabilidade muito grande, eu sei que é melhor a pessoa estar na igreja que não, só que há uma responsabilidade muito grande para os líderes, daqueles que eles pregarem a pregação não for bíblica. Que nem muitos usam, né, tipo, eu pequei, mas Deus me ama, Deus vai me perdoar. E daí eu pego aquela frase que tem lá no negócio do C.S. Lewis lá, que ele postou, que a gente tem que tomar cuidado com a frase Deus ama o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador, porque quem é condenado para o inferno é o pecador e não o pecado. Tem falou ali da pessoa se gravar, depois aconteceu comigo que uma vez, né, peguei e pintei o cabelo. Eu lembro. Eles me incomodam por causa disso, mas é uma coisa que eu sinto vergonha. Eu não gosto muito de falar, porque é uma coisa que eu sinto vergonha. Eu sei que tem muita coisa que eu faço também que eu deveria me envergonhar. Isso é uma delas. Então tem coisas que a gente tem que se envergonhar e tentar pra gente ver, né? Sim. Se alguém quiser uma foto dele patinando, eu também. Faz uma figurinha. Porque assim, pessoal, nós temos muito conceito na ideia da salvação. Vamos lá. Só, já aqui então, esse ponto. Que hora que é? Só vem tentar cuidar aqui o horário? 17h40. 5h40. Tem 20 minutos ainda? Uhum. Pessoal, acho que eu vou dar uma puradinha para terminar, né? Tá bom. Quer fazer em duas partes, já que tá sem o... É melhor explicar devagar e todo mundo se Isso, envolver. tá todo mundo interagindo. Pra frente ainda, senão ele vai pular. Sabe que vem? Não acabou mesmo. Quantos slides tem pra frente? Metade, 19. Continua Tipo, assim. não, são 19 slides, mas estamos no 9. Tem mais 10 slides. Acabou? Vai. Tá, eu tô me deu branco que eu tava falando. Me lembro que eu estava contando pra mim. Você estava falando do platinado. Lembrei. Assim, ó, porque, vamos lá, pegamos a parte da Bíblia que fala sobre esse Cristo fala aí sobre salvação. O que ele diz? Entrai pela porta estreita e o que mais? E pelo caminho estreito. Que são dois pontos que às vezes são esquecidos, sabe? É que a gente pega a ideia de salvação e pensa assim, a pessoa veio aqui na frente e ela aceitou Jesus, eu aprendi assim, vou ser bem sincero com vocês. Eu aprendi assim e hoje eu vejo que não tem base nenhuma. Não foi uma pessoa da igreja que me ensinou, uma pessoa de fora, mas ela diz assim, se a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo vai forçar ela a vir para a igreja de qualquer forma. Ela pode estar lá, ela só vem para frente. Eu aprendi assim, mas não é assim que funciona. Não é porque ela veio aqui e repetiu uma oração que ela está salva. Ela vai estar salva quando o Espírito fazer uma obra, que é a conversão que ela fala. O que é? Eu entro pela porta estreita e o que eu faço? Eu caminho pelo caminho estreito. Tem que ter esses dois pontos. Entende? Não é só porque eu vim fazer um ritual, porque eu vim aqui e eu repeti uma oração que eu vou estar salvo. Eu tenho que ter uma conversão na minha vida. Por isso que é o grande problema de muitas pessoas elas viverem dentro da igreja sem ser salvas. Porque as pessoas vêm para a igreja por alguns motivos, sabe? Mas que bonita aquela música que a Fanessa cantou. Entendeu? Eu gosto de alguma coisa, eu gosto da pregação. Sabe, teve pessoas que saíram da igreja, eu já ouvi essa frase de pessoas que diziam, a pregação é muito... Você deve lembrar disso, eu tenho uma pessoa que saiu da igreja que ela dizia assim, a pregação é muito pesada, eu precisava ir para a igreja para ouvir uma coisa que me confortasse. Tem muita gente que não gosta que o Fernando vinha, porque dizia que o Fernando dava muito, batia demais. Pensa comigo assim, o que eu tenho que aprender, Cristo? Uma coisa que eu tenho que ir confortável para o inferno, é só isso? Essa ideia, eu acho que Spurgeon que falava disso, que haverá uma época que haveria, em vez de pastores, haveriam palhaços entretendo lobos, sabe? E até ele coloca que se abrisse um circo do lado da igreja que era assim, era para a igreja provavelmente fecharia. Que teria que torcesse para que não abrisse um circo, porque há muita ideia assim, eu vou para a igreja para me sentir bem. Então, há toda aquela pregação coach, eu não gosto de pregação coach por causa disso. Sabe aquela ideia que todos esses caras em geral, assim, tem um que vai concorrer ao presidente do Brasil, que louco.
Mas ó, Precisamos da escritura, precisamos da primeira. exato, sabe, eu uso de emoções e provavelmente eu uso de frases prontas e toda aquela técnica e estratégia para me emocionar as pessoas, sabe? E você é especial, quem te deu a vida, sabe? Lembra aquela música que era aqui, foi muito famosa? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Não tem base nenhuma, sabe? É toda aquela coisa, eu elego o meu ego. Lá pro Sabor de Mel, quem te viu passar na prova de Deus, você vai estar no palco, ele vai estar na plateia, todo aquele esquema lá violento. Você pega tudo isso aqui, o que é isso aqui? Alimenta o ego. Nós vamos estudar um pouquinho também disso, vai ter a questão da relação do ego. Só que vai pegar e eu pego o meu ego e eu elevo. E eu faço a pessoa se sentir especial, porque você é lindo, porque você é um monte de coisa. Eu tenho que ter cuidado nisso, sabe? Porque eu posso estar realmente... Às vezes as pessoas precisam disso, precisam. Só que o Evangelho, ele é superior a tudo. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Cristo não é suficiente? Sabe, o Espírito Santo não é suficiente? Há alguma dor humana, há alguma tristeza que o Espírito Santo não seja bom o suficiente para poder curar? Tu tem algum problema que Cristo não possa resolver? É sério que eu preciso ficar manipulando a emoção das pessoas para elas se sentirem bem? O Espírito Santo não é suficiente para fazer isso? O gozo que a Bíblia promete ali nos frutos do Espírito, essa alegria, não é bom o suficiente? Neemias fala assim, esse dia é consagrado ao vosso Senhor, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor seja a vossa força. Capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor não é suficiente? Eu tenho que ficar usando técnica, eu tenho que ficar usando um monte de estratégia e coisa para manipular, e música, e luzes, e sabe, tudo um auê, todo um esquema, sabe, meu Deus, convenhamos, as empresas perdem longe para algumas igrejas, sabe, é só você olhar ali, olhar como as coisas são feitas, olhar as ideias, tu pensa assim, isso aqui ele está te manipulando, ele está usando você, porque entenda, quando não há custo, você é o produto, entende? Não tem custo para entrar, você é o produto lá dentro, entende? Então nós pegamos toda essa ideia e nós comparamos, isso tem a ver com a relação às escrituras, não importa que história bonita que seja, não importa o quão agradável o texto pareça, se não estiver de acordo com as escrituras, é heresia, deve ser rejeitado, vai te levar para o inferno. É pesado, mas é assim que funciona. Todo mundo gosta de se sentir bem. A questão é, eu estou me sentindo bem e indo para o inferno feliz? Que é o que a maioria das pessoas que estão acontecendo hoje. Eles estão comercializando as igrejas fazendo isso, fazendo as pessoas irem felizes para o inferno. Indo para o inferno prósperas, indo para o inferno pensando que estão indo para o céu, mas elas não tiveram conversão, elas não foram salvas, o coração dela não degenerou, não gerou o fruto do Espírito, não houve alma transformadora, sabe, não há nada do Espírito nas pessoas, entende? Por isso que vai se envolver naquilo que eu dou conta da Vanessa ali, eu sou evangélico, mas eu só vou para agradecer, sabe, eu estou indo só para ir. Tá bem? Amém. Comenta alguma coisa, pessoal, aí. Deixa eu ver se tem mais uma slide pra frente. Sobre aquela questão ali de sempre exaltar o ego e tal, a gente vai perceber que tudo isso que nem você falou agora é uma pura heresia, porque desde a Bíblia inteira nos ensina a ser o mais humilde possível, sempre está lá embaixo. Sim. Então vamos pegar bem isso na próxima aula, que vai falar bem sobre a questão do ego. Mas o fato de ser humilde não é o fato de tu sempre se achar humilhado e figurado. São dois pontos diferentes. São dois pontos diferentes, né? Essa venda, né? Eu falei duas coisas diferentes. Essa venda dentro da igreja, vamos dizer assim, por exemplo, tivemos casos, a gente soubemos, os caras vendiam uma caneta ungida, né? Eu comprei. Eu vi na Não, porque era muito caro, era 50 reais, eu não tinha. Não se caracteriza o crime. O Carlos comprou. Não. Se caracteriza, é um crime, né? Se enquadrar com o charlatanismo, né? Você vender uma caneta ungida. Porque você está explorando a fé de uma pessoa, né? Ele fez pior, além de ele vender a caneta, ele abriu a camiseta para mostrar a cicatriz que ele tinha na cirurgia. E daí eu felicito. Encerramos por aqui. Por isso que... Pois é, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos. Versículo de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17.
E Deuteronômios capítulo 6, versículos 5 e 7. Só para a gente conceituar. Eu vou ler Deuteronômio, que é o último. Pode ler, Carlos. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém? Então tudo que está escrito ele serve para nos ensinar e nos traz a esperança. Então a Bíblia ela tem essa base em nossa vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito Lucas, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Tem um slide para frente, só para falar uma coisa aqui. Tá, então volta. Não, para frente. Para frente. Tá, volta. Volta lá. Aí. Então vamos lá. Toda a escritura ela serve então para. Diga aí, Everson. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Repreender e corrigir é o mesmo termo? Ou é Não diferente? necessariamente. Ele repreender pela parte de cima. Você está errado. Corrigir é mostrar como é que faz o certo. Então, essa é a obra da Escritura. Ela vem então para nos moldar, para nos transformar em homens perfeitos, para sermos a imagem de Cristo, para nos desenvolvermos. E convenhamos, e isso eu acredito que vai ser um consenso entre nós, que a Bíblia, quando você começa a ler ela vai batendo nas tuas feridas. Ela vai mexer em coisas que você não gostaria de mexer, em coisas que você não gostaria de mudar, porque vai ter coisas que tu não vai concordar com a Bíblia. Só que a verdade é que a nossa opinião em relação à Bíblia não importa, sabe? E esse que é o ponto, nós temos que ter sempre essa nossa noção, que a Bíblia ela serve para esses nossos objetivos. Então tudo que for, que esteja fora da Bíblia, que esteja fora, a parte que venha dessa palavra, da verdade, que venha do proveito de Deus, deve ser rejeitado, não importa. E agora eu vou pegar uma frase que é muito, que eu botei ela aqui, que eu achei muito interessante, Martinho Lutero. Todo mundo sabe quem é Martinho Lutero, né? Alguém não sabe quem é Martinho Lutero? Não sabe, Cris? Martinho Lutero foi quem fez a reforma protestante, quem fez a nossa igreja, a igreja evangélica, sair da igreja católica. Oi? Fez a separação. Que traduziu a Bíblia para o alemão, né? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, Martinho Lutero foi mundial, foi um reformador, e nós comemoramos dia 31 de outubro o dia da reforma, e agora esse ano vai ser 502 anos de reforma. Então foi a partir disso que nós temos a ideia da igreja. Pode falar, Lucas. Mas antes disso, então, qual era o tipo de religião que era feita? Só católica? Católica? Que daí Católica. as Por essa era pessoas não proibida. podiam nem ver, né, a Bíblia. Tipo, Não, eles a Bíblia pregavam era que eles proibida. queriam. A Bíblia era proibida e só os padres tinham acesso. E daí tinha as indulgências, tinha o poder papal, daí tinha os escândalos dos papas. Daí Um dia que alguém tiver largou vontade de tudo, ler, tem um foi livro de pra umas 900 páginas que é O Crime dos Papas. Se inteiro. O- Você vai ficar louco. A Igreja Batista. Pra você ter noção, teve um papa que engravidou uma prostituta e o filho dele se tornou papa também. Tem mais crime que o tio Chico. Teve papa que Tem mais mandou... crime que o tio Chico. Sim, tio Chico era chinelão, cara. Tio Chico era chinelão. Ó, teve um papa que ele pegou e mandou desintegrar o antecessor dele, julgou ele como criminoso e mandou jogar o corpo no rio para apodrecer. Daí Mas teve é? outro papa que foi lá e Peraí, mandou... não, repete ali que eu não entendi. Ele pegou, mandou desintegrar o antecessor dele, Aham. julgou ele como pecador e mandou jogar o corpo dele no rio para... Como é que jogou uma pessoa morta? Pois é, ele desintegrou o corpo dele e jogou o corpo dele morto. Daí o que aconteceu depois? Daí foram lá, o outro papa sucedeu, condenou aquele outro papa à morte, pegou o corpo do cara, restaurou e daí considerou o cara santo de volta. Daí mais pra frente, uns séculos depois, outro papa voltou e mandou desintegrar de volta e realmente condenou de volta aquele cara. Tá na história dos papas. Se você pegar o crime da história dos papas, também tem tudo isso aí. Meu Deus do Papa, céu. papa mandando assassinar outros, papa mandando assassinar parente. É diferente do pastor, né? Então, pode falar sobre os papas, os pastores estão igual. Sim, só que tu vai pegar o papa que ele era o líder da igreja e era só existia a igreja católica, entende? O Isso era no tempo pastor que era é só uma, católico, pastor é né? uma coisa, o pastor ele construiu uma quantidade de igreja, mas o papa está em cima de todas. Entende? Mas que nem as igrejas americanas são igrejas batistas, né? Não, tem muitos tipos de igreja lá. Ah, tá. O Batista é uma delas.
Tipo, então a Batista ali e a Judia não são igrejas que nem... A Judia, né? A Batista, ela vem depois da coisa. Ela vem O depois. Batista, eles são surgidos puritanos, né? Que também vem depois. É que eu vi uma... Tudo isso veio depois de Martinho Lutero. Existiu alguns vem antes. depois. Existiu, por exemplo, os anabatistas, existiu os patrícios, existiu... agora me esqueci, tá dando o nome. Que existiram antes, só que eles eram perseguidos. E normalmente eles eram colônias que eles eram mais escondidas no meio de montanhas, no meio do mato, que eles eram cristãos. Mas quando a igreja católica descobria, eles mandavam matar, que eram as cruzadas. Martinho foi o único que se manteve. Não foi o único, teve outros, sempre tiveram outros. Sempre existiu vários homens. João Bunyan, que foi anterior a Martinho. Não, mas digo, tipo, ele foi o que deu a... O que aconteceu com o Martinho de diferente que os outros? Na verdade, Martinho Lutero, ele era um padre, né? Ele era um padre. E ele vai e ele pega e faz as 5 solas e as 52, acho que é as estatutas ali, e ele cola na frente da igreja de Wittenberg, na Inglaterra, né? Só que a ideia dele não era poder criar uma nova religião, se separar, não. A ideia dele era só debater teologicamente aquilo. Porque um dia Martinho Lutero, ele tinha muito costume de se açoitar pelos pecados dele. Ele não sabia o que fazer com os pecados, então ele pegava o chicote e se batia, para poder expurgar os pecados dele. E um dia ele foi ler a Bíblia, ele pegou lá e botou assim, ó, que ele foi ler lá que, como é que ele leu? O justo viverá pela fé. E tá, mas se é pela fé, não é pelas minhas obras, não é pelo me chicotear, não vai ser pelas indulgências que a gente paga para ser salvo, porque veio ali, tem toda uma questão histórica, eles vieram de guerras, né? Que vieram muito dos ataques anglo-saxões que atacavam eles e acabaram destruindo muito financeiramente. Porque entenda assim, ó, quando acabou o Império, Deus, eu vou muito longo agora, sério. Quando acabou o Império Romano era toda aquela parte da Europa. Não existia Itália, Espanha, tudo era tudo Império Romano, sabe? França, tudo Império Romano. Quando o Império Romano se acabou com a invasão dos bárbaros, ele se dividiu tudo e quem manteve tudo isso ligado foi a igreja. Por isso que a Bíblia vai falar que eles se davam por casamentos, isso acontece até hoje. Os reinos se mantinham por casamentos. Até hoje, por exemplo, a Inglaterra vai ter uma rainha, entende? Então eles mantinham essas ligações por casamentos e situações. E o que aconteceu? Como eles eram todos eles pagavam tributo à Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Então todos eles pagavam tributos à Igreja Católica, mas por conta dessas invasões ela começou a perder muito financeiramente. Então o que eles começaram a fazer? As indulgências. Entende? O que era indulgência? O cara dizia assim, não, se você pagar tanto ali, aquela pessoa, teu parente lá que morreu, vai pro céu. E a ponto de dizer assim, ó, que cada moeda que caía no cofre lá era uma pessoa que era liberada do purgatório e ia pro céu. Entende? Mas tinha que ver que você que estava errado. Então ele levantou lá e botou aquilo lá. E aquilo começou a gerar uma revolta. E daí os pais disseram, tu vai ter que se retratar, nós vamos te matar. E daí o que aconteceu? Reza a lenda que ele foi salvo pelos Cavaleiros Templários, que levaram ele ali para Inglaterra no... esqueci o nome do rei agora. Eu acho que é o King James. Ele vai para o Rei James ali, lá, e ele começa lá a literatura esta Bíblia, lá ele começa a mandar os ensinamentos, ali há o choque. Então ali também surgiu mais uma igreja, que é a igreja anglicana, que surge também da igreja católica ali. Daí um pouquinho antes também teve a separação entre a igreja católica apostólica romana e a ortodoxa. Todas as separações ali. Entendeu? Surge nessa ideia. Então dali começaram a surgir, porque, por exemplo, o movimento, nós podemos estudar a história da igreja. Quando nós pegamos o movimento pentecostal, ele é muito novo, ele acorda em 1900, sabe? Ali na Rua Azusa, ele começa nos Estados Unidos. Antes não existia esse conceito, é tudo novo. Entende? Tem toda uma volta histórica para chegar aqui. Tudo isso. Então, lá em 500 anos atrás, começa com isso. Pode falar. Só que as cruzadas, ela abrangeu a Ásia, né? A Ásia, a Europa, uma parte da África. Sim, mas... Que hora que é? 57. Parece que a Ásia, né? Eles tinham uma cultura, né? Diferente da europeu e coisa e tal, por causa que o Império Romano ele foi até a Ásia Média, eu acho que era por perto do... Da Rússia ele pegava ali. Tá, enfim. Ele não pegou a Ásia, eu tô lá, da sim. Índia, do Japão e do norte da... Até porque havia uma diferença significativa por causa do mar que ficava no meio, né? É. Sim, mas qual que é a pergunta que era sempre que... Sim, tá, enfim. A cruzada ela foi muito importante para levar, tipo, o nome de Jesus.
Se levar, tu diz matar tudo que eles viam na frente? Sim, eles matavam, eles julgavam os bruxos, julgavam que não pagavam impostos. Bruxa principalmente, né? Que é considerada Eles foram responsáveis para acabar principalmente com o domínio islâmico, né? O domínio islâmico foi o ponto mais alto, também muito com o domínio mongol ali, com Kublai Khan, que foi o neto de Gengis Khan. Eles acabaram com esse império muito grande mongol que existia, né? Mas eles começaram ali, porque eles começaram, a ideia era, meu Deus, eu quero fazer rápido isso que eu tenho que terminar. Uma ideia era essa, eles queriam liberar Jerusalém, né, que estava sendo invadida pelos povos islâmicos, né? E essa foi a ideia, tem toda a história. Uma coisa a gente soubesse que a gente pega melhor, tá? Mas é para menos isso que eles faziam. Se foi ou não, é um conceito assim mais complicado de se debater, não tem como dizer. Show? Só, Deuteronômio, pode terminar então? Capítulo 6, capítulo 6, versículo 27. Amarás, pois, Senhor Deus. Só acha ali um pouquinho, segura um pouquinho, passa o corpo ali. De toda a tua alma, de todo o teu poder. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo meu caminho, e deitando-te e levantando. Deixa eu só, eu quero segurar esse versículo para o final, pode ser? Eu retorno ele. Então nós temos que sempre ter cuidado com todas essas noções que não são escriturísticas, tá? Porque não estiver na Bíblia. Não existe uma experiência mais avançada ou alguma coisa mais espiritual que veio nos últimos dias, sabe? Eu vim agora, eu tenho uma revelação nova da Bíblia e eu tenho uma ideia nova. Não é assim que funciona. Entende? Nós sempre temos que pegar a Bíblia e comparar ela com a história da igreja, sabe? Com os... Eu acho que Paulo escreve que ainda com o ano do céu da mensagem não sei essas que... Isso, boa, volta lá que eu ia falar disso agora. Me lembrou que eu tinha esquecido. Falei do Martinho Lutero, entrei todas as histórias, mas cheguei no ponto que eu queria. E complementando isso que Paulo falou, olha a frase que Martinho Lutero tem, muito conhecida dele, que diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Pode fazer chover milagres, se não tiver na Bíblia, não tiver base bíblica, tem que ser rejeitado, porque é obra de demônio. Simples assim. Então qualquer escritura que não seja tem que ser amaldiçoada. Não importa o que seja. Não importa o quão mirabolante seja, não importa o quão esquemático seja. Lembra que nós estamos nas primeiras aulas, os milagres que aconteciam lá entre os serenos de Umbanda, 200 de ouro, essas coisas? Tem que ser rejeitado. Não está na Bíblia. Pesado, né? Continua? Passa aí para mim, Lucas. Então, tá bom? Nós temos que ter muito cuidado ali. Então, poxa aí. Nisso por conta esses conceitos de novas doutrinas, tá? Se não tiver na Bíblia, tem que ter muito pé atrás, tá? Não importa quem seja, tem muito surgido, é muita ideia hoje está numa moda muito grande, está se tornando assim, os apóstolos, é uma nova observação bíblica, porque o que faltava na igreja eram os apóstolos. A igreja, já viu falar disso? Tem um pastor falando, que a igreja está com um problema porque faltavam os apóstolos, porque não tem mais apóstolo. Só que ele não pega um conceito teológico de apóstolo, ele pega um apóstolo como o cara que manda em tudo. Entende? O cara que está por cima, o cara que cria novas... São teologias novas que não estão na Bíblia, que não fazem parte histórica da Bíblia, que não foi falado por Santo Agostinho, pelos patrísticos, não foi falado por Charles Spurgeon, não foi falado pelos pais da igreja, não foi falado por Martinho Lutero, por Calvino, por Arminiano, não foi falado por ninguém, sabe? Os caras vêm com uma ideia totalmente nova agora, eles tiram umas ideias separadas da Bíblia, umas partes isoladas, e toda essa doutrina que for nova, que não tiver base bíblica, que não tiver base história, deve ser jogada fora, não pode ser aceita, entende? Porque imagina assim, há 2000 anos de cristianismo, por 2000 anos, o Espírito Santo esqueceu de avisar disso, eu vou ensinar para os caras agora, sabe? 2000 anos Cristo não pôde fazer, não pôde mostrar para as pessoas como é que fazia, agora é o jeito certo de fazer, entende? Não é assim que funciona. A igreja, ela tem que se manter aos princípios iniciais dela, antes da igreja católica. Na primeira igreja, a igreja patrística, lá no início, os pais da igreja, os bispos, sabe? O que eles consideravam, como é que eles fundamentaram a teologia, os apóstolos escreveram, o que Paulo escreveu, sabe? Eu pego toda essa base e é isso que é a igreja. Tudo que tiver novo é só besteira, é só forma de manipulação, é forma de criar uma coisa nova. Então, essa experiência, qualquer coisa que venha novo, que não tiver de acordo com as escrituras, ele deve ser rejeitado. E aqui vem um ponto muito interessante, que diz assim, se a experiência que eu tive fez com que meu amor pelas escrituras esfriasse, e eu não tivesse mais vontade de comer da palavra, beber da palavra, e eu devo humildemente deixar
essa experiência, ver que não é um sinal de Deus, me abater e voltar atrás e ter um encontro realmente com Deus. Entende? Se aquilo que me afastou das Escrituras, eu tenho que humildemente dizer assim, não, eu estou errado, eu tenho que voltar atrás do que eu fazia e voltava perto de Deus. É que nem diz que quando a gente estuda, a gente vê que isso está afastando o teu direcionamento de Deus, você tem que ver que alguma coisa está errada. Pois é, E esse é a um lógica ponto já não está mais focada em Deus, em Cristo. aí que tá, mas- porque tem que cuidar do que você estuda. Entende? Porque se você estudar só a Bíblia e você poder absorver aquela Bíblia ali, ela não vai te fazer mal. Entende? É que normalmente a gente pega a ideia de estudo e pega autores. Pega comentários bíblicos, pega a Bíblia de estudos, pega coisas assim, não só a Bíblia pura. Aí vai mal. Entende? Porque a própria Bíblia de estudo tem influência de homens. Entende? Por isso que nós temos que considerar isso também. Amém? Amém? Pra Tem mais encerrar. um slide pra frente disso, desse tema ou não? Desse tema, deixa eu ver, não. Não, então volta ali e finalizamos aqui. Só uma pergunta para Ah, finalizar. claro. É possível hoje em dia mudarem a Bíblia? Não. Não? Tá, obrigado. Engatando a pergunta do Lucas, esses tempos atrás eu peguei uma Bíblia que eles deixaram ali para minha avó do Testemunho de Católica. Jeová, tem algumas coisas que são mudadas, né? A igreja católica Eles sim, mudam, é não, diferente. na católica não. A Testemunho de Jeová na também. Testemunho de Jeová. Adventista também. Todas elas mudam. Se eles mudam, não seria um pecado tirar e A Bíblia fala que é pecado. acrescentar? A Bíblia fala que nenhum tio nem um J deve ser alterado na Bíblia. Mas eles alteram. É um pecado. Mas se Porque eles eu disse, pensarem... uma tradução tudo bem, mas tu trocar Não o pode contexto... tirar o significado dela. Tirar o contexto... Não, mas tem muito fácil. A Bíblia Adventista também é diferente. Todas elas são. Mesmo se acharem textos antigos? Tu fala do manuscrito do Mar Morto, né? Pode ser também. O manuscrito do Mar Morto não é. O pessoal bota ela como novidade, mas já é um achado antigo, faz décadas que foi achado. E o que acharam no manuscrito do Mar Morto? Que ele se confirmava exatamente com os escritos bíblicos. Que tudo que estava ali fechava exatamente o que estava tendo na Bíblia. O livro de Isaías que foi achado por eles, né? É tudo igualzinho, não teve nenhuma novidade. E deixa eu falar pra você também. Vamos deixar pra lá. Por que foram tirados alguns livros da Católica? Não, vai adicionar. Eu tenho que pegar um livro muito novo, tem que a gente conversa sobre isso, pode ser? Para a próxima aula? Que nós temos que terminar, se der horário, tá? Vamos fazer uma oração, se coloque de pé, por favor. Dor no pé. Dor no pé. Dor na costa. Irmão Francisco, já que o Senhor nos agraciou com sua presença, pode orar por nós? Amém? Amém? Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa palavra, Senhor, por nossos corações. Amém. Amém? Então é isso, pessoal. Continua na próxima aula e vai dar tempo para terminar isso aí. Já iniciamos para outra, vai dar tudo certo.